E houve perguntas. Vamos ouvir agora o Mauro Vieira, da imprensa chanceler brasileira, da imprensa americana, a ambos os presidentes. E depois, a partir dali, foram mais 45 minutos de conversa. Os presidentes trataram de todos os assuntos. O presidente Lula começou dizendo que não havia assunto proibido e apresentou o pedido, renovou o pedido brasileiro de suspensão das tarifas impostas à exportação brasileira durante um período de negociação, da mesma forma que a aplicação, o recurso à lei Magnitsky, e disse que estava pronto, portanto, a conversar. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E hoje mesmo deveremos ter uma reunião, um encontro. Estava presente o secretário de Estado, Marco Rubio, estava presente o secretário Bessent e estava presente também o representante comercial dos Estados Unidos, Greer. E os dois presidentes tiveram uma conversa muito descontraída, muito alegre até. O presidente Trump declarou admirar o perfil da carreira política e do presidente Lula, já tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido perseguido no Brasil e tendo se recuperado e voltado, provado sua inocência, e voltado a se apresentar e vitoriosamente conquistar o seu 3º mandato à frente da presidência da República. E estabeleceram, inclusive, que haverá visitas recíprocas. O presidente Trump quer ir ao Brasil e o presidente Lula aceitou também, disse que irá com prazer aos Estados Unidos no futuro. O presidente Trump disse que admira o Brasil, que gosta imensamente do Brasil, do povo brasileiro, e, portanto, a conclusão final é de que a reunião foi muito positiva e nós esperamos, em pouco tempo agora, em algumas semanas, concluir uma negociação bilateral que trate de cada um dos setores da atual tributação americana ao Brasil. Eu gostaria de... A lei magnífica, né? Sim, já falei. Um momento, eu queria também pedir que o doutor Márcio faça também as observações da parte dele. Muito rapidamente, o presidente Lula manteve um diálogo muito franco, muito colaborativo com o presidente Trump, e a recíproca é verdadeira. Eu diria que a reunião não poderia ter sido melhor sobre esse aspecto. O diálogo foi franco, o presidente Lula deixou claro que a motivação utilizada pelos Estados Unidos para impor a elevação de tarifas para o restante do mundo não se aplica ao Brasil por conta do superávit da balança comercial para os Estados Unidos. Disse e repetiu isso diversas vezes. Mostrou também que a nossa pauta comercial e a relação diplomática de mais de 200 anos sempre foi muito boa. Os Estados Unidos como um parceiro estratégico muito relevante para o Brasil, e o Brasil com um papel muito importante na América do Sul. Por isso, ele também se coloca à disposição para colaborar com os Estados Unidos nos outros temas que possam ser pertinentes lá na América do Sul e especificamente no Brasil. O presidente Lula solicitou que as negociações prosseguissem ainda hoje, de maneira imediata, e o presidente Trump então orientou a sua equipe a se reunir conosco ainda hoje à noite, para que nós possamos, até final da noite, chegarmos a algumas conclusões. É evidente que, se me perguntarem, terá uma decisão imediata? Não terá uma decisão imediata, mas nós vamos prosseguir discutindo. Não discutimos nenhum setor, antes que perguntem, nenhum tema específico, porque foi tudo muito abrangente. O presidente Lula, reforçando a necessidade de suspensão do tarifaço, a injustiça, né, do argumento utilizado, a necessidade de suspensão da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, o quanto isso é também injusto. E o presidente Trump, muito simpático, ouviu com muita atenção e claramente orientou a sua equipe a seguir dialogando conosco para chegarmos a um bom termo. Mas eles não há uma decisão difícil, se não houver um pouco de ordem, a gente não ouve. Ele não suspendeu temporariamente as tarifas, como o presidente
vice-presidente tinha dito que o Brasil iria pedir? O presidente solicitou, pediu, reiterou, que já tinha sido dito no telefonema, e ele concordou que vamos fazer uma rápida negociação e durante esse período haverá suspensão. E durante o período vai haver... Sim, depois nós vamos negociar. Foi dado um prazo? Esse é o pedido. Só para esclarecer. As suspensas das tarifas durante as negociações? Não, agora não está, hoje não está, acabaram. Nós vamos ter negociações, conversas com vistas à suspensão das tarifas, visto que elas são aplicadas a um país que não tem um superávit com os Estados Unidos, como diz o Dr. Márcio, sim, um grande déficit e que, portanto, não é justa essa imposição dessa tarifa. Será? Não pode haver. A China, por exemplo, está negociando e ele determinou uma redução imediata. Isso não aconteceu no nosso caso. Ainda não. Não aconteceu porque nós acabamos de conversar agora e saímos, o presidente foi para outro compromisso, nós viemos falar com os senhores. Isso será no mais rápido tempo possível, nós Há vamos uma conversar. expectativa, o senhor falou sobre o estabelecimento de um prazo, de um cronograma de negociações. Quanto tempo o Brasil está pedindo para que essa negociação Nós vamos nos ocorra encontrar e hoje, será a suspensa? primeira, vamos dizer, o primeiro passo deste processo negociador, será hoje ainda, nós teremos um encontro Com quem? com os 3 membros da delegação americana que estavam lá, o STR, o secretário de Tesouro e o secretário de Estado, e vamos estabelecer um cronograma de negociação e estabelecer os setores que vamos conversar para que se possa avançar. Ministro, então pode sair a suspensão das tarifas de hoje ainda? Não. Ministro, desculpa, só para entender, fazer confusão. Vocês vão negociar, certo? Nesse período que vão negociar, ela vai ser suspensa, né? Nós pedimos isso, então vamos conversar. Porque a reunião entre 2 chefes de Estado não é para chegar a esse O presidente Trump colocou algum tipo de pedido para o presidente Lula como condição para poder suspender as tarifas? Nenhum. E o presidente Lula disse que não havia nenhum assunto que não pudesse ser conversado, portanto, deu o mandato para que as equipes conversem. Ministro, a justificativa, isso ficou muito claro naquela carta que o presidente Trump envia para o presidente Lula, ele começa falando sobre a situação do ex-presidente Bolsonaro para impor essas tarifas para o Brasil. Isso foi discutido? O que ele falou sobre isso exatamente? Não, isso não foi discutido. A questão do Bolsonaro apareceu, inclusive, antes na entrevista, né, que foi perguntado, mas muito lateralmente. O que o presidente Lula utilizou como exemplo é a injustiça da aplicação da lei Magnitsky em relação a algumas autoridades, como o Supremo Tribunal Federal, o quão injusta é essa medida em relação a esses ministros, porque respeitou-se o devido processo legal e não há nenhuma perseguição de natureza política ou jurídica no Brasil. Isso não chegou, não chegou. Venezuela, falou sobre o plano, ministro, da Venezuela? Nós vamos ter as reuniões agora, falamos em termos genéricos sobre uma negociação que vai acontecer para chegar a esse objetivo. Mas o presidente Trump e os assessores dele deixaram claro que a relação com o Brasil é importante e que querem solucionar todas as dificuldades que existem no Brasil. Algum fator político? O secretário público falou que ainda tem problemas com o Brasil e falou a questão de a ação de alguns juízes em relação ao setor digital americano, a censura de americanos. Isso eles não colocaram hoje na mesa? Não, o presidente Trump não falou. Venezuela, falou-se de Venezuela. Me permite, só um detalhe. O que ficou muito claro é que entre eles firmou-se de novo um compromisso político para que ocorra uma negociação. E para a gente, uma determinação.